Fala, meu povo! E aí? Esse é o canal Direcione-se a Jesus e o meu propósito é fazer com que todos conheçam a Jesus Cristo. Todos se direcionem a Jesus Cristo em tudo. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o canal e curta o vídeo. Cara, se você curtiu o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante para outras pessoas. Então, curte o vídeo aí. Não esqueça de curtir. E bora pro vídeo. Fala, meu povo! E aí? Tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Direcione-se a Jesus e hoje nós temos a parte 2. A parte 2 do vídeo que é Deus não é um Deus de imaturidade. Deus é um Deus que quer maturidade do nosso coração. Maturidade de cada um de nós. E hoje eu quero falar da parte do discípulo, da parte do membro da igreja, da parte do aprendiz. Eu não sei como você chama na sua igreja. Tem igreja que chama de discípulo, tem igreja que fala só os membros mesmo, e só aqueles que fazem parte da igreja, né? Mas que não estão na liderança. No último vídeo eu falei sobre o comportamento de alguns líderes, de alguns que são testemunhas do evangelho, e muitas vezes só pregam a regra, só falam de regras, não falam do evangelho da graça, do evangelho do perdão de Deus, não falam das boas notícias de Deus. Mas hoje eu quero falar dos discípulos, daqueles que muitas vezes reclamam de líderes assim. Existem pessoas que estão saindo das igrejas revoltados, completamente revoltados, porque existem líderes que só falam de regras, que existem igrejas que só falam de regras, que não falam da Bíblia, que não falam da palavra, que não, ou às vezes não oram direito, ou não fazem isso, ou não acontece os dons, ou aquilo. Mas hoje eu quero levar para o seu lado. E aí? E você? O que você tem feito? Sabe, talvez você fala tanto que seu líder é isso, seu líder é aquilo, mas e você? O quanto você quer de Deus? O quanto você tem crescido em Deus? O quanto você tem desenvolvido em Deus? O quanto você tem orado? O quanto você tem lido a palavra? O quanto de livro você está lendo? Sabe, o quanto você tem se desenvolvido em Deus? O quanto você tem crescido em Deus? Porque não adianta muitas das vezes você só falar, o meu líder faz isso, o meu líder faz aquilo. A igreja tal só prega aquilo. A minha igreja tá faltando isso, tá faltando aquilo. Cara, e você? Você faz parte do corpo. Sabe, obviamente a sua igreja não vai ter todas as coisas. Obviamente o seu líder não vai ter todas as funções que você precisa. Obviamente, talvez seu líder não vai curar, libertar, ler a palavra, passar revelação, sabe? Ter dons de profecia, ter dons daquilo. Cara, a igreja é um corpo, sabe? Porque você mesmo, como parte desse corpo, como parte da igreja, você vai lá e não procura completar aquilo que está faltando. Porque talvez você está olhando e você só vê falta, mas talvez é você que iria completar aquilo que está faltando. Talvez você ache que a sua igreja precisa de revelação, aquela revelação, né, de proféticas, uma palavra de sabedoria. Talvez você ache que a sua igreja precisa disso. E aí você quer sair da igreja porque a igreja não tem isso. Porque a minha igreja não tem dons. Cara, mas e você? Será que você não poderia estar buscando o suficiente para a sua igreja passar a ter pessoas que têm dons? Talvez você não poderia ser a pessoa que está orando mais, jejuando mais, porque você teve a graça de ver que isso está faltando dentro da igreja? Porque talvez as pessoas estão levando ali uma vida, não está faltando nada. Mas, cara, talvez você está sendo usado por Deus para enxergar aquilo que a sua igreja precisa. E você está só se revoltando, falando mal dos líderes e muitas vezes saindo revoltado. E pior, muitas vezes saindo da igreja, ficando revoltado, vivendo uma vida no mundo ou muitas vezes uma vida fria, uma vida em outra igreja, ou talvez você está aí pulando de igreja em igreja porque a sua igreja faltava alguma coisa. E você completou com o quê? Sabe? Deus é um Deus de maturidade, cara, mas o quanto de maturidade você está buscando?
Não adianta você só exigir maturidade da sua liderança. Não adianta você exigir maturidade das lideranças das igrejas se você também não a busca. O quanto de maturidade e o quanto você tem alcançado do crescimento de Deus para a sua vida. Deus ele quer que a sua igreja cresça, mas Deus ele também quer que você cresça. Deus ele quer que você também seja parte do corpo com o seu ministério local, aonde você está. E o que você tem feito para isso? Você tem orado para isso? Você tem buscado para isso? Ah, minha igreja não vai atrás de ninguém. Cara, você é uma pessoa que está buscando de Deus a sabedoria de começar a visitar as pessoas que precisam? Ou você chegou lá e conversou com alguém, você deu a cara a tapa? Ah, mas e se não aceitar? Cara, a sua função é chegar lá e falar. Falar, não, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Sempre com amor. Você não precisa sempre ficar batendo de frente com a liderança. Cara, você talvez que nunca foi líder, você não sabe qual a dificuldade de ser líder. Então, tenha amor nas suas palavras também para que você fale com a sua liderança. Não é fácil ser líder. Muitas vezes o seu líder, o seu pastor, ou o seu bispo, seja lá quem for, está cheio de coisas também na cabeça dele. Ele é um ser humano e você precisa passar a entender isso. E você precisa orar pelos seus líderes. E aí, você tem orado pelos seus líderes? Você tem buscado pelos seus líderes? Talvez isso também falta da sua parte. O seu líder, ele precisa da sua oração. O seu líder precisa do seu apoio. O seu líder pode parecer forte, pode parecer o super-homem. O seu líder pode parecer Jesus. Pode parecer um anjo, pode parecer o que for. Mas o seu líder precisa da sua intercessão. O seu líder precisa do seu apoio. O seu líder não é igreja sozinho. Ele precisa de pessoas também para apoiar nessa liderança. Ele precisa também de outras pessoas cresçam, amadureçam, para que lidere juntamente com ele. Porque a liderança da igreja não é uma liderança como um império, tem um imperador ali e tem uns súditos embaixo. Não, a liderança é um conjunto. Existe um conjunto de líderes. Talvez você reclama na sua igreja e você tem feito o quê? Sabe? Essa é a reflexão que eu quero para você nesse vídeo. Eu quero te levar a refletir o que você tem feito como um discípulo, como um membro. Você tem apenas reclamado? Você tem apenas lamentado pelas faltas que a sua igreja tem? Ou você tem buscado fazer alguma coisa? Buscado em oração? Buscando em estratégias, em dar ideias, em dar estratégias, buscando em jejuns, sabe? Buscando entendimento sobre aquilo ali, conversando com pessoas de como pode gerar estratégias. O que você tem feito? O que você tem feito para que a sua igreja cresça? O que você tem orado? Como você tem reagido? Você também precisa de ação. A sua igreja precisa de você. Você como um discípulo, hoje eu quero que você entenda. A sua igreja precisa de você. Amém? E esse é o vídeo de hoje. Cara, Deus é um Deus de maturidade. A liderança precisa amadurecer. A liderança precisa pregar maturidade e não apenas regras. Mas os discípulos, os membros, também precisam querer crescer. Também precisam correr atrás. Também precisam desejar a maturidade, a vida com Deus, desejar também esse lugar de liderar a igreja, de ser parte do corpo também. Você não é parte do corpo apenas sentando numa cadeira e indo todos os cultos. Não, você não é parte do corpo apenas sentando numa cadeira e indo todos os cultos. Você é parte do corpo de forma atuante. Você é parte do corpo. O corpo não tem partes que não são atuantes. Ah, mas no cabelo, não. Tudo no corpo é atuante. Tudo no corpo se movimenta. Tudo no corpo tem uma necessidade. E qual é a sua necessidade só sentando num banco e indo todos os cultos? Existe um movimento seu fora das quatro paredes? Cara, você precisa ser corpo. Sabe, talvez você também tenha vivido como um discípulo, talvez paralisado, como parte do corpo, tendo paralisia, paralítico. Mas você precisa reagir. Talvez o que você precisa é de cura. Talvez o que você precisa é de um avivamento no seu coração de vida de Deus. Então, cara, não deixe de buscar. Vá buscar. Você não pode ser um discípulo paralisado, paralítico. Você
não pode ser um discípulo parado. Você precisa ser um discípulo que movimenta. Não importa o que você vai fazer, não importa se você vai ficar na porta, se você vai ficar na mesa de som, se sua igreja não tem nada disso, é só uma igrejinha pequenininha. Busca o que você pode fazer, se você pode servir ali, levando a salva para as ofertas. De alguma forma, você acrescenta na vida das pessoas. Talvez a intercessão, orando pelas pessoas. Talvez durante o culto você pode orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Talvez você pode, de alguma forma, alcançar as pessoas ali que estão no culto. Talvez você pode recepcionar as pessoas, mas você foi chamado para ser útil. Você tem utilidade no reino de Deus. Você precisa movimentar. O corpo de Deus é um corpo em movimento. O nosso corpo é um corpo que movimenta, não é um corpo paralisado. Um corpo paralisado é um corpo doente. Se você tem sido um corpo paralítico no seu ministério, se você tem sido alguém parado no seu ministério, é porque você é um corpo doente. Sabe? O que você tem feito? Como você pode acrescentar? Eu posso acrescentar só com oração. É muita coisa. Isso não é paralisado. Isso não é um discípulo paralisado, isso é um discípulo atuante, é um discípulo que está buscando o crescimento da igreja. Nós não podemos acreditar que o movimento é apenas com serviços ministeriais. Não, aquele que ora também está movimentando. E a igreja é regada de oração. O maior movimento que nós podemos fazer é oração. Nem sempre é só o serviço, mas a oração também. E o que você tem feito? Seja um discípulo que movimenta, cara. Deus é um Deus de maturidade. O desejo de Deus é que nós venhamos chegar à plenitude do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, cara, movimente. Falou?